vontade familiar, da qual integração espírita e de mais espírito ao volar de nova terra. Boa noite. Estejamos todos em paz e harmonia. A constelação familiar de Joana de Ângeles é uma proposta para que nós reflitamos sobre a estrutura da família. Esse tema já houve época em que ele era extremamente batido, comum, vulgar. Hoje, de repente, falar sobre família parece que é algo um tanto quanto fora de moda, porque a despeito do conceito e da realidade da família ser muito forte, parece que a sociedade teima em gerar uma independência, quebrando todos os vínculos de interdependência que naturalmente nós buscamos de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, porque por natureza, até como foi acabado de ler, todos nós temos um componente que nos leva à procura da agregação, da formação de grupos. E como todo grupo, ele não pode ser composto apenas de figuras isoladas, distantes, obrigatoriamente terminamos formando grupos fechados, núcleos próprios, daí resultando inevitavelmente a família. Mesmo que seja família apenas constituída por interesses nem sempre os melhores, ainda aí a família sempre vigora. Mas a expressão constelação familiar, ela surgiu das pesquisas, da experiência e das colocações de um grande teólogo alemão. Ele, além de teólogo, ele era filósofo, psicoterapeuta, nascido em 1925, portanto, no século passado, Bert Hellinger. Ele, dentro do seu conceito, quando ele busca a estrutura da família em constelação, ou a constelação familiar, ele diz que o fundamento dessa constelação é exatamente o amor, porque o amor é base fundamental de toda e qualquer família. E aí, quando nós falamos de família e logo em seguida falamos de amor, parece que estamos falando de duas coisas muito distantes, quase que utópicas. Porque a família, apesar dela existir, parece que nós lutamos. Quando somos crianças, temos uma dependência, mas hoje a infância luta por uma independência a seu modo. Quando chegamos à adolescência, estabelecemos agora padrões de verdadeira competitividade, em que, com muita sabedoria, o adolescente ele conseguiu estabelecer no mundo de hoje uma regra que é no mínimo estranha. O adolescente tem todos os direitos, mas não traz para si nenhum dever. Nem mesmo o dever de estudar, de passar, de fazer, de cumprir determinadas normas. Isso parece que tem conseguido escapar, seja por uma má administração política, seja inclusive pelas conduções pedagógicas em que temos encontrado a juventude de uma forma geral. Sempre, em todas as épocas, a juventude foi rebelde. Ela sempre quis padrões diferentes. Mas nunca uma juventude conseguiu se impor tanto quanto a juventude de hoje. Hoje os pais têm literalmente medo de falar com os jovens, porque os jovens mandam, os jovens desmandam, os jovens querem, os jovens exigem. Há 2 anos, um jovem francês entrou na justiça contra os seus pais, já em avançada idade, para não apenas consumir tudo o que já tinha consumido. O jovem já tinha 27 anos de idade, mas queria agora ter todo o direito sobre tudo, porque os pais estavam entrando numa fase de senilidade, e que ele queria apenas que o governo os internasse num asilo, e que tudo o que eles sempre tiveram fosse passado automaticamente para o filho, que tivera até os 27 anos uma vida de total desregramento, inclusive culminando em consumos excessivos em drogas. O que é estranho nisso tudo é que nós que participamos de uma família equilibrada, ainda que, como dizemos às vezes no Nordeste, a trancos e barrancos, terminamos vendo tudo isso, não discutimos, não conversamos, e de repente isso chega à nossa casa. Hoje, os nossos filhos muito pequenos, já com 5, 6, 7 anos de idade, se eles por algum acaso são admoestados de uma maneira mais severa pelos pais, eles já ameaçam, porque na escola eles já apreendem. Se seus pais baterem,
Se seus pais castigarem, denuncie que a justiça tem uma promotoria para cuidar do caso. É óbvio que excessos são excessos em qualquer natureza. Só que nós estamos no excesso também, agora o excesso de falta de controle. Porque não pode uma criança e um adolescente que ainda não experimentaram as durezas da própria vida terem por seus padrões os padrões que vão ser impostos à sociedade idolatrante. Então, quando a gente encontra a sociedade crescendo agora dentro desse padrão infantil e juvenil, e um padrão adulto aceitando, e por um sistema de autocompressão, de alta compressão, os adultos se sentem comprimidos pela força dos jovens e das crianças, e não têm em quem descarregar, os nossos idosos estão pagando uma conta altíssima por tudo isso. Então, estamos vivendo hoje, para quem analisa apenas o seu dia a dia, talvez não perceba, mas quem busca uma visão mais clara do que acontece hoje na sociedade, a família passa por um momento crítico, principalmente porque foge isso que o Bert colocou, foge a afeição do amor. O amor de hoje é o amor do eu quero, do eu preciso, do que eu devo e do que eu tenho. Não é mais o amor da troca, não é mais o amor da interdependência. É o amor do você me teve porque quis e agora arque com as consequências. E aí o que é que nós vemos? Esses mesmos jovens começam a chegar à madureza e todos eles, quase que sem exceção, não querem mais trazer para o seu próprio rol novos filhos, porque eles sabem que filhos são problemas. E eles são problemas não porque serão no futuro, é porque eles sabem o passado que eles viveram. Foi um passado de ser filho profundamente complicado. Então, dentro dessa estrutura, a gente já começa a se questionar, temos que obrigatoriamente fazer uma reflexão até filosófica. Para onde estamos caminhando? O que está fazendo com que a gente permita que essa sociedade se transforme negativamente em uma velocidade tão rápida como está agora? Triste do pai que não dá um celular para um filho que já tenha 5 anos de idade. Por que triste do pai? Porque ele vai azucrinar o dia e a noite inteira. Então as crianças de 5 anos de idade já têm celular para falar o que pouco importa. Porque se a gente quiser saber o que eles estão falando, eles reclamam que a gente não tem direito, isso é invasão de privacidade aos 5 anos de idade. E como é que nós estamos ontem? Eu estava num restaurante com um amigo e digo, olha que cena interessante. Estávamos arrodeados por 3 mesas, tinham 3 grupos, cada um numa mesa, e cada grupo estavam todos ou com o celular ou com o iPad. Ninguém conversava com ninguém. Era todo mundo conversando não sei com quem. Parece que não existe mais ninguém ao lado. Ainda que alguém ao lado, seja alguém da família, seja alguém próximo, seja alguém da amizade que mereça a nossa consideração. Nós perdemos o respeito por quem está perto. Porque por mais importante que seja, se nós estivermos num lugar e se alguém veio nos visitar e um celular toca, o celular é mais importante do que quem chegou. Nem importa quem esteja ligando. O importante é o impulso que a gente tem de total desrespeito a quem está presente. Então é algo que nos incomoda, talvez porque, estranhamente, aquilo gere um ruído que nos incomoda. Por isso é que a gente vê tanto celular com ruídos inquietantes. Um dia eu estava fazendo uma palestra, bem recentemente, estava fazendo uma palestra no estado da Bahia, quando de repente eu dizia assim, Jesus, ainda no meio daquele povo, dizia bem alto, aí um celular tocou, delícia, delícia, assim você me... Olha, ficou uma cena extremamente embaraçosa. Eu estou dizendo o que Jesus vai dizer, e aí toca isso, e o pior é que começa num volume baixo, e aquilo vai subindo, subindo, e a pessoa vai procurar e não encontra, e quando encontra parece que dá um pane no juízo, e não se consegue desligar aquela coisa, porque a gente já não se respeita. E é porque em todo canto que a gente vai, se ouve avisos como esse, olha, por favor, desliguemos o celular, ou pelo menos deixa no silencioso. Eu morro de medo do silencioso desses telefones. Porque a gente, numa casa espírita, tem gente que tem medo do espírito, não sei nem porquê, mas a gente está aqui. Vai que de repente o palestrante está falando a alguém, meus irmãos, daqueles palestrantes que tem uma voz. Meus irmãos. E quando o espírito se aproxima, aí aquele troço tremendo no bolso, a gente tem uma síncrope pensando que é o espírito que já está se aproximando. Então o melhor que a gente faz
já desliga, porque aí a gente já não tem mais com o que estar preocupado. Mas por que eu estou colocando isso? Exatamente porque a gente está perdendo a noção de respeito não mais com o outro, mas com a gente mesmo. Quem assistiu televisão ontem, num dos telejornais, ou foi antes de ontem, a repórter estava falando sobre a questão do telefone, do uso do celular. Ele disse, mas eu estou entrevistando e você está falando ao celular. Você notou isso? Ele fez, Ele sendo entrevistado na televisão e falando ao celular. Se eu estou entrevistando e você está ao celular, é mesmo, né? Tá, peraí, que eu estou aqui numa entrevista. Não dá, espera. E aí tirou para poder falar. Olha que coisa mais ridícula. Mas o que está o ridículo? Porque se isso fosse no momento público, no momento de meio de rua, mas isso está na hora de dormir, na hora do café, na hora de conversar, na hora de trabalhar, em todos os momentos. Se a gente não é espírita, se somos agora católicos, se a gente vai para a igreja, acontece a mesma coisa. Não é à toa que um outro dia na televisão, tarde da noite, estava lá um pastor, e o Satanás está encarnado. Eu digo, nossa, ele agora aderiu a linguagem espírita. E aí eu fiquei vendo. Eu digo, onde é que o Satanás encarnou? Ele se encarnou no telefone celular. Eu digo, agora ele falou certo, porque parece que é mais ou menos assim. O celular parece que é o dono da nossa vida, é mais dono do que os nossos pais, do que os nossos amigos, do que o nosso amor e do que o nosso desamor. Porque o desamor também entra na onda. A gente está aqui, vem uma pessoa que a gente não gosta, a gente já põe o celular no ouvido. Já para não ver, não falar. É um negócio impressionante. Ou seja, a gente usa hoje tudo para se afastar das pessoas. E aí vem o Bert falar de família. E vem o Bert, na sua definição, dizer que a família é a célula que tem por origem o amor. De que amor é esse que a gente está falando? Um amor que um está a um computador do lado do outro, e aí a gente passa por e-mail ou por um Facebook da vida. O que é que você está olhando aí? E aí o outro tem a pachorra de responder. Eu estou ocupado, depois me respondo. Era melhor já ter respondido. Mas a gente não percebe o quanto a gente está se afastando um do outro. Por mais que nós fiquemos mais juntos. Por quê? Porque à medida que a população tem crescido, as casas e os apartamentos têm diminuído. Nem todo mundo percebe isso, porque tem algumas pessoas que ainda têm condições de morar numa casa maior. Mas quando eu que viajo muito, visito muita gente, um dia eu cheguei na casa de uma pessoa nos Estados Unidos, agora eu estou numa casa grande, eu imaginei uma casa grande. Era pouco maior do que o meu quarto, o apartamento todo, e era uma casa grande. Eu digo, meu Deus, agora a gente está comprimido, ou a gente se aproxima de vez, ou vamos nos odiar. A família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas reencarnações. Foi a primeira frase lida aqui pelo nosso amigo Sidney Lins de Barros. Não é, Lins de Barros? É isso mesmo. Será que é isso mesmo? A família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio de sucessivas reencarnações. Nossa, se isso é verdade, nós estamos perdidos. Por quê? Porque nesta última encarnação, e se for nessa velocidade na próxima, já não terá mais família. Então, alguma coisa está sendo feita errada, alguma coisa não está sendo percebida. Como é que nós estamos estabelecendo o nosso padrão de família? Para onde estamos seguindo com o nosso padrão de família? Família é o que? É dar bronca? Não. É ficar calado? Não. É agir? Não. É reagir? Também não. Se você fala para seu filho, ele diz, você é antigo. Sim, eu sou antigo, lógico que eu sou antigo. Mas se você não fala, quando for amanhã que der tudo errado, ele vai dizer, mas você deveria ter me dito. E como você não me disse, você não presta. Mas você já não presta a partir de agora, porque você já me diz. E em que cruzeiro a gente está entrando? A gente começou a perder um pouco a noção do rumo de família, acredito eu. Lógico que não é apenas um fator, mas esse foi um fator talvez muito grave. Nós começamos a ser amigos dos nossos filhos e deixamos de ser pais dos nossos filhos. E os nossos filhos não encontram pais no meio da rua, eles encontram amigos, colegas, companheiros, conhecidos. Mas pais, eles não têm lá fora. Tanto que quando um perde um pai por alguma forma, seja por morte ou por separação, ele fica procurando um pai e não um amigo, porque amigo nós temos. Mas aí nós, os pais, preferimos ser amigos. Por quê? Porque eu vou para a festa com ele, porque a gente vai para a balada,
porque a gente bate um papo agora numa boa. Tudo bem, mas eu posso ser pai, posso bater um papo numa boa. O que impede? Agora tem que ter respeito. Um dia desse, eu tenho muitos filhos, os meus filhos mais novos têm 5 anos de idade, e um deles chegou do colégio, um dos dois, e disse assim: pai, você não vai fazer meu leite? Eu disse: você está falando com quem? Ele disse: com você. Eu disse: eu não estou vendo nenhum você aqui na sala, só tenho eu e você, o único você que tem aqui é você. Mas o senhor é você. Ele disse: não, o senhor é o senhor, você é você. Ele disse: mas pai, lá na escola ninguém chama o pai de senhor. Você está na escola? Não, você está na sua casa. Você vai ter que saber que eu sou seu pai, e como pai eu quero que você me chame de senhor. Pode ser amanhã, lógico, e quando ele tiver rapaz, maior, eu até manere. Mas eu não posso deixar que ele me confunda com o coleguinha da classe. Não é que ele me chamando de senhor, eu vou ser mais ou menos importante. Mas ele vai saber que há uma diferença entre este amigo e aqueles outros amigos. Tem muita gente que quebrou isso. É muito cafona você chegar: meu pai, o Senhor. Uma outra filha minha, quando estava adolescente, ela um dia chegou da escola e fez assim: oi, doidinho. Eu disse: como é? Eu não ouvi. Oi, doidinho. E eu olhei para trás. Eu sabia que não tinha ninguém que ela estava falando comigo. Não, eu estou falando com o senhor. Diz que a gente está me chamando de doidinho. Todo mundo chama todo mundo de doidinho hoje. Eu digo: você sabe o que é doidinho? Não, doidinho é uma pessoa legal. Eu disse: pois eu vou ser doidinho. No meu conselho você vê se é bom. Não, pode deixar. Então não me chame mais de doidinho. Foi a primeira e foi a última vez. Não, é porque eu vi a minha amiga chamando o pai dela de doidinho e o pai dela saiu rindo. Eu digo: pois você chamou o seu pai de doidinho e ele ficou sério. Mas o pai dela é bacana. É bom que o tempo passa. E um belo dia eu vou buscar-la na escola. E quando eu chego na escola, ela faz assim: oi. Estava na frente das amigas. 15 anos de idade. Eu disse: você está falando comigo? Você é pai. Eu digo: pai ou papai? Porque até então ela só me chamava de papai. Mas os coleguinhas só chamam pai. Você tem que ser igual a tio. É papai. Eu disse: se é só oi que você está acostumada, como é que a gente faz quando encontra o pai? E aí imagina a vergonha. Ter que dar a mão e pedir a bênção na frente de todo mundo. Muitas pessoas me criticaram quando souberam. Sem problema. No dia seguinte, quando ela voltou, uma coleguinha disse: nossa, como teu pai é legal. Eu disse: legal? Me fez pagar o maior mico. E aí ela disse para ela: pois eu queria ter um pai que me fizesse passar mico, mas que mostrasse que era meu pai. Depende. Hoje a gente reclama de coisas bobas, o adolescente reclama de quase coisa nenhuma. Porque nada para ele tem valor. Ele não sabe quanto custa nem arroz, nem feijão, nem roupa lavada. Não sabe. Então ele não dá valor porque ele não sabe. E, portanto, ele também não sabe nem quem é pai, nem quem é mãe, nem quem é amigo, nem quem não é. O amigo, você pega uma porcaria, ele dá. Um pai não dá. Um amigo, eu digo, um amigo de rua. E desse jeito, nós vamos entrando numa situação, por favor, estou colocando tudo isso, não é para ser pessimista. Mas é porque ou a gente encara um pouco o problema e depois filosofa em cima, ou então nós estaremos marchando para trás e de uma maneira perigosa. Porque a família está atravessando um momento extremamente perigoso. A família, ela não está se sustentando uma com a outra. E não está se sustentando não é porque marido se separa de mulher. É simplesmente porque um não se respeita mais como o outro. O marido não respeita a mulher não respeita o marido, o pai não respeita o filho não respeita o pai, o irmão não respeita o irmão e ninguém diz absolutamente nada em nenhum momento. E depois que se popularizou a frase, em caso de marido e mulher ninguém mete a colher, aí desgraçou tudo, porque ninguém fala mais nada de coisa nenhuma. E aí fica todo mundo: quem manda na minha casa sou eu. Diz o homem, coitado dele, porque quem manda na casa é a mulher. Mas ele pensa que é ele. Até nisso começa tudo a dar errado.
E aí ele não consegue mandar e ele começa a impor. E na hora que ele começa a impor, a mulher começa a trabalhar contra. E é um sistema de defesa, isso é psicológico. Se você pressiona muito pressionado, ele vai ter que encontrar um ponto de fuga. Isso não é porque Deus não quis ou porque o capeta é forte. É porque é assim que funciona a vida. Quando nós estudamos qualquer tipo de ciência, qualquer uma delas, descobrimos uma coisa interessante. As ciências foram formadas em cima da observação, da repetição e do erro. Quando nossos filhos nasceram, quando nós nascemos, nós fomos cientistas, porque nós observávamos como se andava, nós tentávamos e nós caíamos. E graças a isso hoje nós andamos. Mas apesar de sabermos disso, desde o primeiro momento da nossa primeira lição de encarnados, nós não aceitamos isso no próximo. Não queremos que o outro erre, não damos o direito do outro errar e queremos cobrar uma justiça que nós não conseguimos fazer. E dessa maneira a família começa a entrar num colapso de muita dificuldade. Porque a gente começou a trocar os valores das expressões. Amor passou a ser sinônimo de sim, condescendência, favorecimento. Eu amo porque eu dou. Chegamos ao ridículo de um dia um político pegar a frase de Francisco de Assis, é dando que se recebe, e ele coloca isso no sentido mais espiritualizado possível, e um político usa a mesma frase para usar da maneira mais infeliz impossível. Para onde é que nós estamos caminhando na hora que até os valores morais são questionados? Hoje em dia, um filme bíblico, para fazer sucesso, tem que mostrar Jesus fazendo o que nós condenamos que os outros façam na nossa sociedade de hoje. Quando nós queremos que um filme faça sucesso, tem que ter palavrão, drogas, violência e sexo. Não importa qual seja a finalidade do filme. Para onde é que nós estamos caminhando? Quando nós ligamos a televisão, o que é que encontramos? Morte, assassinato, roubo, corrupção. Quando aparece uma notícia boa, a gente até toma um susto. O que foi que houve? Estava falando do quê? Porque a gente já nem escuta mais. Era o quê que passa? E a gente já não escuta. Porque a gente só escuta aquelas notícias extremamente desagradáveis. Tem uma crônica na internet que coloca algo muito interessante. O intruso. A nossa família vivia muito bem. Mas um dia chegou um intruso e pediu para entrar. E com a educação nós deixamos ele entrar. Mas ele era mal educado. E ele começou a jogar vícios lá dentro de casa. Ele começou a jogar palavras chulas dentro de casa. Ele começou a trazer cenas violentas para dentro de casa. E ninguém mais se ouvia, todo mundo só dava ouvidos agora para o intruso. E depois de muito decorrer, e decorre de uma forma muito feliz o autor, ele coloca o intruso foi a televisão. Nem se vê que isso é uma crônica que tem no mínimo 20 anos. Porque hoje já não é mais a televisão, é a televisão, é a internet. A gente já... Os intrusos. Porque você põe na internet e põe código de segurança para não abrir determinadas páginas. Quem faz aquelas páginas já põe o código do contracódigo para quando você ligar, abrir na página que ninguém deveria abrir. E aí a gente acha ótimo, que legal. Então o desonesto, o errado, é quem prevalece. Teilhard de Chardin foi um grande padre jesuíta, também teólogo, era filósofo, era paleontólogo francês. Uma das maiores autoridades que já teve no nosso meio nessa área. Ele diz o seguinte: quando os seres humanos domarem as ondas, os ventos, as tempestades, os furacões, quem sabe dominarão também as forças do amor. Então, pela segunda vez na história da humanidade, teremos inventado o fogo. É de uma profundidade, de uma beleza, de uma poesia, de uma riqueza irreprochável. Mas o que a gente faz com uma frase dessa? Nada. A gente lê, achar bonito, algumas vezes a gente até pede para copiar, anota, põe na carteira, da carteira cai, a carteira vai para o lixo, vai a frase para o lixo, a gente nunca mais se lembra disso. Hoje a gente já domina muitas coisas, a gente já domina quase todos os cataclismos da natureza, ou pelo menos já se previne deles.
Tem alguns que ainda não, mas já estamos a caminho. Mas o amor, quando é que a gente vai dominar? Quando é que a gente vai dominar os pulsos e os impulsos do nosso coração? Será que a gente está preparando uma família para isso ou a família está desestruturando de tal maneira que a gente vai ter que reinventar todo um fiar de reencarnações para reaprender todo o processo? Nós estamos sendo bárbaros demais dentro da nossa estrutura familiar. E aí nós falamos com o texto da palestra de hoje, o educandário da família. Mas de que educandário nós estamos falando? De uma família que não existe? De uma família que já existiu? Ou de uma família que nós ainda temos tempo de construir e fazer? Porque não é preciso que ninguém seja santo, que ninguém seja puro, afinal de contas o mundo nem é dos santos nem dos puros. O mundo é de pessoas como nós mesmos. Mas por que a gente já não se senta e não reavaliza? Eu acho que foi a última vez que eu estive aqui que eu contei que eu tinha recebido um e-mail de um amigo de São Paulo em que a rua dele passou 48 horas sem energia. No primeiro dia foi um desastre. Ninguém sabia o que fazer dentro de casa. Ninguém sabia. Era uma confusão, porque ninguém sabia mais viver uns com os outros. No segundo dia, todo mundo almoçou junto, todo mundo jantou junto e todo mundo conversou. E começou a se lembrar disso, mas que legal, nunca mais eu tinha ouvido uma história sua, mas que bacana, você não tinha me dito que estava com esses problemas todos na escola. Eu disse, bom, você disse, mas eu estava tão preocupado que eu não ouvi. Preocupado com o quê? Com assistir televisão, ou com assistir a novela, ou com assistir qualquer programa que seja, ou estar lá no meu computador, ou estar lá com o meu iPhone qualquer, fazendo o que quer que seja, e a gente vai se desligando uns dos outros. E no final da segunda noite, todos eles foram dormir se prometendo rever os seus comportamentos. Infelicidade geral, amanheceu o dia com energia restabelecida. E todo mundo esqueceu todas as promessas. No outro dia eu tenho muito e-mail para ver no meu computador, eu tenho a minha novela que eu não sei onde é que está, o telejornal faz 2 dias que eu não escuto, e aí começa tudo e aí volta todo mundo para a mesma vidinha e ninguém é mais de ninguém, a família acabou-se. E aí hoje a gente tem uma família, eu tenho uma família que eu tenho um amigo na Austrália, tem um no Japão, eu tenho 2 nos Estados Unidos, um no Canadá e um outro num país que eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia que existia. Mas o cara fala inglês, eu também, e a gente se conversa. Pronto, aí a minha família agora é global. Sim, mas como é que a gente experimenta a família? Não experimenta, a gente troca ideias. E o pior, muitas vezes eu estou crendo que estou falando com um homem, estou falando com uma mulher. Outras horas penso que estou falando com um jovem, estou falando com um idoso, ou vice-versa, porque ninguém mostra a cara. Todo mundo é um bibelozinho, e quando mostra a cara, você diz, será que é mesmo? Porque todo mundo se esconde. E por que todo mundo se esconde? Porque ninguém quer mais fazer parte da família. Então, qual é o amor que nós estamos nutrindo para reviver o sentido de família? Qual é a família que nós estamos buscando novamente? E ficamos hoje num processo transferencial perigoso. O meu jovem, ele vai para o colégio, e o colégio tem que ensinar. E tem que educar. E se o colégio não consegue, eu brigo com o colégio. E se ainda assim não resolve, aí agora quem tem que cuidar do meu filho é o psicólogo. Ele tem que dar um jeito. Se o psicólogo não dá um jeito, vai para o psiquiatra, porque alguém tem que dar um jeito. Ora bolas, não sou eu que vou dar jeito no meu filho. É assim que a gente tem que viver. E aí depois a gente fala de amor. Mas que amor? O amor que a gente não está exercitando, porque como é que se exercita amor? Só na hora do prazer, só na hora do dormir junto? Por que não exercitamos o amor na hora da confusão, na hora da dificuldade, na hora do não estar dando para chegar no fim do mês? Vamos chegar juntos assim mesmo. Onde é que está o nosso amor? Onde é que está a nossa família? Não estou falando da família do vizinho que está na casa do lado, não. Estou falando da família de cada um de nós. Eu estou falando da minha, como cada um deve pensar na sua. Porque a família universal ela vai ser fruto das famílias individuais. Mas se nós não conseguimos estabelecer família na nossa família, vamos estabelecer família onde? Na casa de quem? Então a gente fica teorizando. Como, por exemplo, que Chardin termina colocando uma situação dessa, em que leva a gente a ter que repensar, porque já dominamos praticamente tudo, falta agora dominar o amor. No dia que a gente dominar o amor, olha a proposta, não é uma proposta ousada.
No dia que a gente dominar o amor, a gente terá inventado o fogo pela segunda vez. Por que ele diz isso? Porque o fogo foi a maior invenção do homem até hoje. E ele não está propondo que a gente invente uma segunda grande invenção, não. Que a gente volte para a primeira grande invenção, agora não mais física, química, térmica, mas uma prova, uma existência, uma reflexão profunda, essencial, moral, ética, espiritual. E eu estou falando aqui das palavras de um teólogo judeu, jesuíta, melhor dizendo, e baseado na filosofia de um teólogo alemão. Peguei apenas uma simples frase do livro de Joana de Ângeles. Mas nós temos muitas outras coisas que a gente pode ver. Aqui eu vou passar bem rápido. Edgar Morin, que é parisiense, antropólogo, sociólogo, filósofo e também judeu. Licenciado em História, Geografia, Direito e ateu declarado. Nossa, vim hoje para Garimpeiros da Luz para só ouvir pessoas que não são espíritas. Por que será isso? Porque a gente percebe que a estrutura da família ela não depende de uma ideia religiosa, mas ela depende das ideias que nós temos nutrido e levado adiante para poder viver. Mas não nos preocupemos, no final eu vou trazer a palavra espírita bem lúcida em cima disso tudo. Edgar, ele coloca para a gente 7 pontos para a gente pensar. Olha como ateu que ele é, como antropólogo, como histórico, como sociólogo, como filósofo. Portanto, ele tem muitos espaços intelectuais para a gente refletir no que esse homem diz. Erro e ilusão. Não afastemos das possibilidades de construção a possibilidade do erro. Não podemos nos iludir pensando que vamos fazer tudo certo. Fazer tudo certo é o nosso ideal. Mas isto não é real. O erro tem que aparecer, ainda que você faça sem a mínima intenção de errar. Admita a possibilidade do erro. Porque na possibilidade do erro é que eu cresço. Porque eu descubro as possibilidades onde eu posso ser melhor. Porque se tudo que eu já faço está certo, eu me acomodo. Então existem possibilidades. E então ele diz, o primeiro grande saber do ser humano é saber não se iludir pensando que nunca vai errar. O segundo grande saber que o Moranda coloca para a gente é buscarmos o conhecimento pertinente. E o que ele chama de conhecimento pertinente? É buscar o conhecimento onde quer que ele esteja. E não pegar o que a gente sabe e sair fragmentando para ver o que vai dar. É fazer o inverso. Mas hoje a gente vive de fragmentação. Eu quero um pedacinho desse, quero mais um pedacinho daquele, quero um pedacinho daquele outro, e a gente passa o texto de forma perfeita. A maior prova de que não é quando alguém pega um bom programa de computador, um bom software, e aí diz, eu vou montar aqui a pessoa mais linda do mundo. E aí você já sai. Os olhos mais lindos que você vê são de fulano, coloca os olhos. A testa mais linda, esta. Os cabelos mais perfeitos. O nariz mais lindo do mundo. E aí você vai montando. Quando você termina de montar, tem um monstro na sua frente. Porque não é juntar o belo, pedacinhos do belo, que faz o mais belo. Assim como não é juntar pedacinhos de coisinhas que vai fazer necessariamente a grande essência que a gente está procurando. Temos que buscar o conhecimento pertinente. A gente tem que buscar aquilo que interessa. Se a gente quer ter uma família, não adianta a gente fugir do trabalho de buscar uma família. É preciso que a gente discuta este assunto. E discutir aqui não no sentido de brigar, mas de pensar, de amadurecer, de enfrentar as dificuldades, porque hoje é difícil. O fácil de hoje está tornando tudo muito mais difícil. Porque o fácil hoje é não dizer não. Não diga não. Não diga não para mais coisa nenhuma. Porque se você disser não, você está perdido. Porque alguém vai dizer que você está contra as minorias. Não importa a quem você está dando não. Você está errado. Você tem que dar sim. Agora, amanhã, quando descobrirem que o seu sim foi errado, você será culpado por isso outra vez. Jesus foi muito claro. Jesus usou exatamente o conhecimento pertinente. Quando você tiver de se definir, seja sim, sim. Não, não. E para não deixar dúvidas, ele ainda foi peremptório. O que passar disso vem do erro, vem do maligno. Mas a gente vive como? A gente nem é sim, nem é não, nem talvez.
A gente sabe lá quando, não sei quando, de que jeito que pode ser que eu seja, não sei se eu vou. Ou então, na belíssima filosofia, não aceita, mas sempre apontada para Caetano Veloso, isto é assim, ou não. Ou seja, nada se sustenta. Quando é que nós vamos parar com esse sistema em que não buscamos o conhecimento pertinente para o que quer que a gente queira? Terceiro saber, ensinar a condição humana. Não somos um algo só, não somos uma coisa, não somos um objeto, não somos um querer nem um vir a ser. Nós já somos. Desde a criança que está em formação ao adulto que já chegou na velhice e que já está prestes a desencarnar. Somos indivíduos muito mais do que culturais. Somos psíquicos, somos sociais, somos físicos, somos místicos, somos biológicos, somos espirituais. Somos tudo isso. Mas a gente se dá conta, se eu me der conta, eu começo a respeitar o outro diferente, porque ainda que eu não aceite a diferença dele, eu sei que ele tem outros valores que precisam ser considerados. Mas a gente hoje também não considera valores, não consideramos pessoas, nós consideramos a aparência. Em que aparência você está? Muitas pessoas olham para você e para o seu sapato, não, pelo sapato já não merece confiança. E desde quando o sapato deu confiança a quem quer que seja? Outras vezes a gente olha para uma mulher olhando para outra, ela olha para a ponta do dedo, nossa, com esse esmalte mal feito, ela não está com nada. Sim, mas ela não está com nada talvez porque ela não teve nem tempo de cuidar do esmalte, porque estava cuidando de coisas mais importantes. Mas o meu conceito é da aparência da unha. A unha está mal aparente, portanto, ela já não merece tanto crédito. Uma pessoa no nosso dia de hoje que tenha qualquer tique, ela é quase que condenada. Ainda bem que já existe hoje uma lei anti-bullying, porque era um negócio complicado. Uma pessoa que de repente tem o tique de ficar jogando a cabeça de lado, ela passa traumas terríveis. Se ela puxa uma perna, se ela para mastigar ela tem dificuldade, se ela para dizer 33 só consegue dizer 33, todo mundo ri, todo mundo tira uma brincadeirinha. Nós não somos isso. Nós somos muito mais do que isso. Mas a gente aprendeu essa lição de que o outro é alguma coisa além disso que eu estou vendo. E eu também sou mais do que aquilo que as pessoas estão pensando que eu sou. Esse é o terceiro saber do morando. Identidade terrena. Saber que a Terra é um pequeno planeta. É a nossa consciência ecológica. A gente ouve tanto de ecologia, mas tem gente que está furioso porque não vai mais ter saco plástico para colocar a compra depois no supermercado. E agora eu vou ter que comprar saco para colocar meu lixo, que antes eu não comprava, porque eu já usava o outro. Sim, mas o saco do lixo também não vai ser de plástico. Ah, mas por que não vai ser de plástico? Não vai, porque a gente quer preservar isso aqui onde a gente está. Ou então amanhã o planeta se acaba e a gente vai dizer, foram os governantes que não tiveram cuidado. Tá bom, eles não tiveram cuidado e você teve. E nós tivemos. A coisa mais comum para quem anda na estrada, quem dirige, é olhar para a beira da estrada e ver frascos de refrigerante. Quer dizer que aqueles frascos de refrigerante vieram todos em aeronaves espaciais e caíram? Ou foram pessoas mal educadas que tomaram refrigerante e jogaram pela janela porque não tinha ninguém olhando? Mas será que a Terra vai se sentir menos ofendida porque tinha ou porque não tinha alguém olhando? A Terra é um bem precioso e é nosso. Mas se a gente não dá conta, quem é que vai dar conta amanhã? Depois nós ficamos sem saber por que acontece tanto problema na nossa vida e nós pensamos que estamos sendo apenas perseguidos por Deus. Enfrentar as incertezas, esse talvez seja um dos lemas, dos saberes colocados pelo Edgar Morin, o mais difícil. Enfrentar a incerteza. Mas quem não tem incerteza? Quem acredita aqui que tem certeza que quando chegar em casa vai estar tudo do jeito que deixou? Nenhum de nós pode ter essa certeza. Mas se eu não trabalhar com a incerteza, eu jamais sairei de casa. Então eu tenho que ter a incerteza. Quem é que pode ter a total certeza de que o meu amor me é 100% fiel? Mas se eu quiser isto, eu tenho certeza que essa pessoa jamais será o meu amor, porque eu terei que prendê-la. E ela ficando presa no dia de descobrirem, vou ser preso eu. E aí acabou tudo do mesmo jeito. No dia que eu quiser fazer alguma coisa, eu não tenho certeza absoluta de que o resultado virá. Eu tenho que trabalhar com uma dose de incerteza.
Mas a gente se prepara para ter incerteza? Se todo mundo imaginasse hoje, eu vou lá no Garimpeiros da Luz, mas e se não for ninguém, só for eu? Assim eu não vou. Mas você está trocando uma incerteza por outra. Você não tem certeza se vai ter mais gente. E você não tem certeza também que se você não for, não vai ser uma boa coisa. O que quer que a gente faça tem incertezas, mas a gente não pensa nisso. A gente elege uma incerteza maior e uma menor, e muitas vezes elegemos equivocadamente. E na hora que a gente se equivoca, a gente percebe que as ciências passam, tudo passa, inclusive nós passamos. O sexto saber, ensinar a compreensão. Como é que eu posso ensinar a compreensão para alguém se eu não compreender? Como é que eu posso ensinar para alguém que ela tem que esperar algo da vida, se eu não espero nem o semáforo abrir? Como é que eu posso pedir a alguém para ter paciência, se o sinal abriu e o carro demorou para largar, e eu já comecei a buzinar e acelerar e a xingar a pessoa? Conheci recentemente, semana passada, mais precisamente, um senhor, que ele me levou para fazer uma viagem de uma cidade a outra, uma viagem de 3 horas e meia. E ele disse assim: eu estou achando ótimo viajar com você. Eu pensei que era um elogio, eu digo obrigado. Ele disse: porque pelo menos eu sei que eu tenho que ir com calma. Eu digo: ótimo, obrigado de novo. Ele disse: porque normalmente quando eu dirijo sozinho, eu não tenho calma. Eu disse: como assim? Por exemplo, esse moço que a gente ultrapassou agora, ele está lento demais para estar na estrada. Sim, você não ultrapassou, ultrapassei. Mas ultrapassei com calma porque eu estava com você. Porque se eu estivesse sozinho, eu tinha feito uns sinais para ele. Eu digo: era ótimo, porque se você tivesse feito uns sinais para ele, você teria andado muito mais rápido, não era isso? Se não necessariamente. Eu digo: então qual foi a vantagem de você fazer ou deixar de fazer sinais? Ele disse: o pior é que eu tenho que aprender isso, Jacó, porque um dia alguém me deu uma trancada e eu reagi. No que eu reagi, eu passei mal, desmaiei e quase morri no carro. Por sorte, a pessoa que vinha atrás me conhecia, eu ainda tive a lucidez de pisar no freio, o carro estancou e a pessoa me tirou do carro e me levou para o hospital. Tive que meter não sei o que no coração, tive que fazer uma ponte, estava todo entupido, porque eu estava apressado. Eu disse: você ainda não aprendeu? Ele disse: é duro. Eu disse: é duro. Realmente é. Porque você já teve isso no trânsito, você ainda continua desse jeito. E aí nós queremos que o outro seja compreensivo, porque na hora que eu sou violento com o que está na minha frente errado, eu estou perdendo a compreensão de que ele não compreende como eu estou. É apenas uma questão de compreensão. Eu quero que ele compreenda que eu estou rápido. E ele quer que eu compreenda que ele está lento. É o mesmo processo, mas a gente não faz. E aí nós começamos a querer transferir tudo para as escolas da vida, e quando essa mesma escola nos cobra de volta, a gente reclama. O sétimo saber. Esse sétimo saber é que é uma coisa fantástica, e esse eu vou ler. Porque ele, sendo um ateu, fica fantástico. É a antropoética, ou seja, a ética antropológica. 2 pontos. Olha, isso é um ateu que está dizendo, como suprassumo das suas regras de vida: não desejar para os outros aquilo que não quer para você. A antropoética está ancorada em 3 elementos: indivíduo, sociedade e espécie. Como ateu, ele não iria colocar o espírito, mas como espíritas, onde é que a gente está deixando o espírito? Por que é que a gente não entra numa ética dessa do Edgar Morin, agora colocando o complemento que aí falta? Por que a gente não coloca? Talvez porque ainda não tenhamos pensado nisso. O objetivo desses 7 saberes não é transformar nenhum deles em disciplina, mas sim convertê-los em ações diárias para que cada um pensemos em tudo que nós devemos fazer nas nossas vidas. Teve uma outra grande educadora, Maria Montessori, foi a primeira médica italiana e primeira grande feminista de renome, praticamente, que ela lembra o seguinte: cada homem, cada ser humano é único e deve ser educado como tal. A gente acredita que isso é verdade?
que cada ser humano é único, que não tem dois seres humanos iguais. Se a gente acredita nisso, por que eu quero que você seja igual a mim? Por que eu quero que você tenha o mesmo comportamento que ela? Por que eu não aceito que as pessoas tenham comportamentos diferentes? Mas por que eu também não convido as pessoas a refletirem num comportamento que pode ser comum e benéfico para todos? São propostas desse tipo que, por incrível que pareça, estão no nosso cotidiano, mas que de repente a gente deixa passar de lado. As propostas da senhora Montessori praticamente foram desprezadas pela humanidade toda. Por quê? Porque dá trabalho eu me tratar como uma pessoa única e tratar a próxima como uma pessoa única. Recentemente, numa aula sobre como lidar com pessoas com autismo, uma profissional ligada à Secretaria de Educação de Brasília, ela colocou alguns educadores de Natal, do Rio Grande do Norte, numa situação muito delicada, porque era um curso onde tinha professores e alunos de pedagogia. E os professores que ali estavam, muitos deles lidavam com pessoas excepcionais. E aí ela disse: eu não quero falar dos autistas, porque são realidades muito complexas. Vamos falar apenas dos surdos mudos ou dos cegos. Vocês já perceberam que tem um cego total de nascença? Tem um cego total que ficou cego, mas tinha pouca percepção da vida. Existe o cego total que teve total percepção e um dia lhe aconteceu um acidente e ele perdeu a vista. Tem um cego total que ele só veio ter essa cegueira nos instantes finais da vida. E tem um cego parcial, que tem um cego que é parcial só de algum tempo. Tem um cego que se predispõe a entender os sinais. Tem outros cegos que não conseguem decifrar os sinais. Tem o cego que consegue ler braille. Tem um cego que jamais conseguirá distinguir uma única letra. Que tem um cego que, junto com o processo de cegueira, ele tem uma audição muito apurada. E tem um cego que, apesar da cegueira, não ouve quase nada. E vocês estão querendo colocar uma fórmula pronta para atender a todos os cegos, a todos os deficientes visuais. Ela só faltou dizer que a Maria Montessori disse que cada ser humano é um indivíduo particular. Ok, não vamos olhar para o mundo inteiro. Quem somos nós para dar conta do mundo? Mas na nossa casa tem quantas pessoas? 3, 5, 8, 15, 20 pessoas. São 20 universos apenas para a gente ver. Será que a gente está olhando cada um como sendo um indivíduo? Cada pessoa como sendo a sua personalidade? Será que a gente está permitindo que cada um tenha um pouco de liberdade? De pelo menos em uma hora dentro de 24 horas, em cada uma hora de 24 você pode fazer o que você quiser. A gente não dá essa liberdade. E aí no dia que isso explode lá dentro, a pessoa surge diferente e a gente diz: meu Deus, eduquei, vivi 20, 30, 50 anos com essa pessoa e ela agora me aparece sendo quem é. Por quê? Porque eu não me preparei para assisti-la, não me preparei para acompanhá-la, não me preparei para viver essa situação. No livro dos Espíritos, os Espíritos dizem na questão 685A, a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Uma educação bem entendida. Será que Allan Kardec estava falando de educação escolar? De uma educação de se dar bronca? De uma educação de se castigar apenas? Não seria uma educação para a gente conhecer como é que nós devemos nos entender como indivíduos e exercitarmos uns com os outros? Porque se eu não quero que você faça comigo o que eu não gosto, eu não devo fazer com você o que você não gosta. Mas se eu quero aprender, eu devo também ter disposição de lhe ensinar. E para isso eu me coloco num canal de dupla via. Mas será que nós temos vivido a família dentro desse princípio? Ou ainda vigora o princípio de que eu sou o pai, eu sou o chefe da família, eu dito a ordem, e todo mundo tem que me obedecer? Será que é esse o padrão ainda? Será que a gente não já cresceu suficientemente para pensar e descobrir que esse padrão já venceu? Que nós temos um outro padrão agora mais solidário, mas mesmo solidário, cada um exercendo a sua função dentro da família?
Uma criança é uma criança, um jovem é um jovem, um adulto é um adulto, um pai é pai, um filho é filho, um irmão é irmão. É difícil? Não sei se é difícil. Está difícil, porque nós não temos procurado viver isto. No estado atual da sociedade, pergunta 786 do Livro dos Espíritos, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Allan Kardec termina perguntando isso. Quer dizer que, do jeito que está o mundo, isso naquela época, há 155 anos, será que era preciso que o mundo tivesse realmente leis tão violentas para poder conter o comportamento humano? E a resposta dos Espíritos é atualíssima. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a dissecar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. É o nosso erro atual ou não é? Por que a gente está precisando de tanto regime de força? Se não é a força da cadeia, se não é a força policial, se não é a força jurídica, é a força do medicamento, é da química. Ah, aquele menino não tem quem controle mais, então mete uma injeção nele, ele apaga. A gente está lidando com força o tempo todo, por quê? Porque o mal já está feito. Será que não está na hora da gente começar a pensar em prevenir o mal? A restabelecer os padrões de educação? Educação, respeito, tolerância, afinidade entre as pessoas. Estipula a hora. É difícil esse mundo viver agora sem televisão e sem internet. Legal, mas pelo menos de tantas a tantas horas não tem nem televisão nem internet para ninguém, absolutamente para ninguém. E o que a gente vai fazer nessa hora? Essa hora é a hora de todo mundo conversar. Porque a gente não conversa mais. Qual é o tempo que a gente tem para conversar? Não temos mais tempo. Talvez essa esteja sendo o princípio da derrocada da nossa sociedade. Cabe à educação combater essas más tendências. Isso está na questão 872 do Livro dos Espíritos. Falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Então temos que entender como é que nós somos por dentro. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Por incrível que pareça, o Livro dos Espíritos já tem a resposta há 155 anos. E faz 155 anos que a gente quebra a cabeça e não pensa nisso. O Livro dos Espíritos surgiu como um livro puramente filosófico. Allan Kardec ensinou da primeira à última pergunta o que é pensar filosofia. E está mostrando que a estrutura da educação passa pela reflexão filosófica, mas nós não filosofamos mais. Nós não perguntamos, nós não aceitamos perguntas, não damos respostas. E isso de uma forma geral. E aí quando nós nos defrontamos com um problema qualquer, ele que seja, a gente já não tem solução. A família é a base. E a família há de preservar o amor. Mas há uma condição. Se nós agirmos para que assim seja. Do contrário, acredito que iremos voltar à mesma frase que foi iniciada aqui com a leitura de Ciclo. Teremos que atravessar leiras e leiras de reencarnações para reformatar a família. E nós estamos deixando numa velocidade enorme se desbaratar. É muito importante que voltemos a ser família. É importantíssimo, é imprescindível. E não importa que a gente tenha ou não tenha bens, tenha dinheiro, posses ou não, que a gente esteja numa cidade grande ou pequena, que a gente tenha religião ou não tenha religião. Se nós estudarmos a estrutura moral do ser humano e passarmos a nos respeitar como seres humanos individuais, mas que cada um deve respeito um ao outro, a partir daí nós estaremos reformatando e redirecionando a nossa família para ser de fato esse grande educandário que o amor está por base para fazer o que seja ele. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Eu queria só dar um aviso. Agora, neste final de semana, lá no Leão, nós vamos ter mais um café cultural, como nós temos todos os meses.
E o Café Cultural de domingo vai ser com Ivan da Cunha, e ele esteve conosco ano passado com uma palestra extremamente rica. Ele trabalha muito a questão de autoajuda. Ele está lançando esse livro, Não Desista de Você, um manual de superação, carreira, família e vida pessoal. E o tema do Café Cultural vai ser exatamente esse tema. Ele vai falar praticamente das 9h30 até as 12 e qualquer coisa, vai falar sobre esse tema. Vai estar lá para autografar o livro. E muitas pessoas aqui já estiveram lá no Café Cultural, lá no Leão, em Parnamirim. E quem não foi, eu acredito que seja uma excelente oportunidade. Eu já vim aqui várias vezes, nos lugares inteiros, em véspera de Café Cultural, e nunca parei para fazer nenhum comentário sobre Café Cultural. Estou fazendo hoje porque, como eu vim falar de família, e este indivíduo aqui, Ivan da Cunha, ele tem uma palestra muito boa e motivadora, altamente, alto astral mesmo, eu preferi trazer. Esse livro não foi lançado ainda. Recebi hoje no correio, ele está chegando, o Ivan está chegando no sábado já, de madrugadinha do domingo. E no domingo de manhã ele está no nosso Café Cultural, que começa às 8, vai até às 9h20 da manhã. Lá a pessoa se inscreve quantas vezes queira, por quanto queira. E das 9h30 ao meio-dia tem a apresentação do Ivan da Cunha. E para quem não puder ir no café da manhã e quiser conhecê-lo, na palestra de domingo à tarde, a partir das 16 horas, ele fará também o nosso Evangelho. Muito obrigado e paz para todos. Depois desta bela palestra de Jacob, vamos começar a chamar a Glória a Deus. Thank you.